Bom, então, boa tarde. Pelo menos vejo a Ana Paula, que está aqui entre nós, né, para participar da atividade, né, da mesa redonda, espaço herdado e refuncionalização. Teríamos que... Oi, Ana. Oi, Cristina. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Então, só para iniciar a nossa tarde de hoje, agradecer a presença de todos vocês, não é? E já passar a palavra à professora Maria Cristina Schicchi, que coordenará a mesa de hoje. Né? Então, professora Maria Cristina, agradeço muito a sua disponibilidade, de Ana Paula, que eu sei que nossas atividades não são poucas, né? Mas professora Maria Cristina Schicchi coordenará a atividade, para quem eu passo a palavra. Silene, você quer... Desculpe, Cristina, antes, Silene Gomes, que também integra o nosso... Não, também quero agradecer e podemos começar já. A presença de todos, né? De todas. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Manuel e à Silene pelo convite. Acho que sempre é uma oportunidade da gente poder fazer discussões sobre os nossos trabalhos. Eu gosto muito de sessões em que a gente pode apresentar os trabalhos de pesquisa, né? Sem, assim, enfim, para estabelecer essa troca direta, né? E que muitas vezes eu acho que dá muito certo, ajuda muito a gente a continuar e a avançar em questões que a gente vem discutindo há alguns anos, né? E eu espero que a gente consiga, enfim, fazer essa interlocução da melhor forma possível. Eu vou fazer uma breve apresentação dos grupos de pesquisa que vão participar e dos pesquisadores que estão aqui, a quem eu agradeço também a presença e quero dizer que é um prazer conhecê-los, eu não os conhecia, e também ler o currículo de cada um, para quem não conhece. Então, eu acho que eu vou iniciar com isso, e aí depois a gente já começa na ordem de apresentações. Professora Maria Helena Alves da Silva é doutora e mestre em Planejamento Urbano e Regional, na linha de Planejamento, Espaço e Cultura, graduada em História e Pedagogia. Trabalha como gestora de documentos do CEVAP, Centro de História e Memória da Univap, onde realiza pesquisas temáticas da história da Universidade do Vale do Paraíba e sua mantenedora, a Fundação Vale Paraibana de Ensino, e seu impacto social e territorial. Então, com essas apresentações, enfim, para que a gente possa, pelo menos, nos conhecer, né, e saber, embora os currículos estejam ali na internet, mas eu acho que é sempre bom a gente anunciar um pouco e colocar um pouco os campos de conhecimento e que cada um trabalha, né? Eu já passaria, então, a sessão, e pela ordem da sessão, eu não sei se a gente precisa seguir a ordem que está no site, ou a gente pode... Oi. Cristina, fique à vontade para coordenar da maneira como você achar importante. Obrigado. Bom, como a gente está recebendo pela PUC, nesse caso, né, e pela Univag, que é parceira, né, eu vou colocar primeiro a apresentação dos nossos convidados externos, tá? Como praxe, né, a gente normalmente faz isso. Então, eu convidaria a professora Lidiane Maciel a fazer sua apresentação, em seguida a professora Maria Helena Alves da Silva, depois a professora Ana Paula Fará, minha companheira de grupo de pesquisa, e por último eu vou apresentar o meu trabalho, tá? Colocar nessa ordem. Então, professora Lidiane, eu já abro a sessão colocando um pouco algumas observações em relação à própria temática. Eu não sei se todos se enquadram na temática sob esse título, né? Em especial, eu acho que houve um esforço um pouco em trazer um título que pudesse abarcar algumas propostas, enfim, mais abrangentes, né, sobre a questão
patrimonial, eu imagino, né, com esse termo espaço herdado, mas também com a questão voltada um pouco para projeto, né, para essa, vamos dizer assim, essa inserção desse patrimônio, ou a discussão e os estudos sobre essa preservação propriamente do ponto de vista do projeto, do ponto de vista do urbanismo, né, como se dá um pouco essa possibilidade de avanço, né, em termos de propostas, eu imagino, né? Esse termo refuncionalização, eu já queria colocar, se me permite, o Manuel, desde o começo, é um termo que eu sei que a geografia usa muito para trabalhar com a questão do espaço patrimonial, mas eu depois vou tentar, não agora, para a gente não estender agora a discussão, mas depois eu gostaria também de trabalhar um pouco essa questão dos termos, né, na área do patrimônio cultural e na área, digamos assim, da intervenção sobre os espaços construídos, né, os espaços já consolidados, digamos assim, né, intervenções nas áreas consolidadas. E especialmente falando um pouco sobre o âmbito regional, que eu acho que é o tema maior, ou a abrangência maior que se propõe o seminário, né? Aí, então, vale muito, né, uma discussão um pouco sobre essa palavra refuncionalização. Maria Helena, por favor, já agradecendo a sua presença. Ok, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um pouco a pesquisa que nós estamos realizando no CEVAP e também no GEDOC. Estou muito nervosa, porque várias de vocês eu já até usei como referência nos nossos trabalhos, então é muito emocionante poder fazer isso. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Eu vou precisar que... Isso. Obrigada. Então, meu nome é Maria Helena, conforme a professora Cristina falou para vocês um pouco no começo. Eu faço parte do Centro de História e Memória da Univap, e eu acho que, comparando um pouco com as apresentações que foram feitas, tanto hoje quanto nos últimos dias, a nossa temática é um pouco mais micro, embora nós levamos em consideração, lógico, né, o contexto, mas nós estudamos um pouco mais no CEVAP a história da instituição, da mantenedora. Não sei se todo mundo aqui realmente conhece a Univap, já foi nos campos, então eu vou apresentar um pouco sobre isso e falar justamente sobre o Vila Samaritana, que foi um sanatório, funcionou durante aproximadamente 30 anos na cidade de São José dos Campos, foi expropriado pela Prefeitura Municipal e funcionou também durante praticamente 30 anos como uma instituição, uma escola de ensino superior. Pode passar, por favor? Como eu mencionei, algumas fotos aí que vocês estão vendo são de visitas monitoradas que nós fazemos no CEVAP, alunos que vão lá ver as nossas documentações, os nossos arquivos. E o GEDOC também, tanto o CEVAP quanto o GEDOC, é coordenado pela professora Papali, que vai estar na segunda-feira. A professora é historiadora e coordena também o curso de mestrado em Planejamento Urbano e Regional, e foi minha orientadora tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, no CEVAP, nós temos como objetivo reunir essa documentação. Até foi falado um pouco na apresentação de manhã, né, sobre a questão da documentação dispersa. Eu não sei como é a questão aí com vocês na Unicamp, mas a Univap teve diversos campos, então, de transferência de um campo para o outro, muita coisa se perde, muita coisa jogada fora, muita documentação vai para secretarias, lugares que nós nem imaginamos. Então, nós tentamos reunir essa documentação num lugar só, para tentar criar uma narrativa e ser realmente um centro de referência em questão da universidade e da fundação, uma vez que a universidade é comunitária e a fundação é sem fins lucrativos, então é uma responsabilidade da própria instituição manter esse arquivo, né, e dar acesso ao público externo. Então, outro serviço que nós fazemos também, parte das nossas responsabilidades, e é uma das minhas partes favoritas de trabalhar no CEVAP, é a questão da memória institucional, conforme a professora Lidiane falou, das trajetórias. Então, fazer entrevistas com alunos, funcionários e pessoas que, de alguma forma ou outra, foram impactados pela instalação da universidade em diversos locais. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu falei um pouco sobre a instalação da universidade no bairro Urbanova. Então, entrevistei uma série de moradores que, embora nunca tiveram realmente trabalhado na universidade,
foram, sem dúvida, muito impactados pela universidade, pela Fundação Vale Paraibano. Pode mudar? Tá aí um mapa bem didático para vocês verem um pouco São José dos Campos em relação às outras cidades ali. Vocês podem ver em vermelho, eu acredito, que dê para ver o campus Urbanova, que é onde está localizado grande parte dos cursos da universidade. Na região oeste também tem o campus Aquários, o campus Paraibuna e o campus Castejon, que eu vou falar um pouco mais detalhadamente. Todos eles têm nome relacionado ao lugar onde estão inseridos, né? Então, o campus Aquários está no bairro Aquários, o Urbanova no bairro Urbanova, o Castejon na Praça Cândido Dias Castejon e a Paraibuna na Rua Paraibuna. Pode mudar. Então, aqui vocês podem ver a localização desses dois campos em relação ao banhado e ao centro ali na cidade de São José dos Campos. Em amarelo, vocês podem ver a Faculdade de Direito. E em vermelho, o campus que chamamos de campus Paraibuna. Pode mudar? E aqui vocês podem ver o recorte da localização do campus. E em laranja está o Vila Samaritana, que é o que eu vou falar um pouco hoje para vocês. Então, a entrada do campus se dá tanto pela parte de trás, quanto bem um bico ali que vocês conseguem ver, é onde você faz a entrada para o campus. Então, você entra, você passa pelo Vila Samaritana para poder chegar nos colégios, nos outros prédios dos colégios técnicos. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco sobre como se deu a construção desse campus, né? São José dos Campos começou a ter uma certa projeção nacional no início do século XX, quando ela se configurou como centro de tratamento de tuberculose, né? A insalubridade se constituiu como um problema e a política sanitária se tornou um elemento ideológico para motivar e justificar transformações na paisagem urbana. Inclusive, naquela fotografia que eu mostrei ali, que mostrava a orla do banhado, já dava para ver algumas construções da comunidade, né? Que também aconteceu como parte dessa política higienista que tirou uma série de moradores ali do centro e eles tiveram que ir para aquela região ali do banhado. Pode passar. Não tem exatamente, é muito difícil na história, né, você dar exatidão para um período. Geralmente, o período sanatorial é visto como entre 1910, 1950, ou 20 e 1960. Eu coloquei a partir de 1910, porque alguns jornais dessa época já começavam a falar sobre esse período, sobre como a tuberculose poderia ser usada como uma política de atração na cidade. Então, em 1924, você tem a inauguração do Vicentino Aranha, que foi o maior centro de tratamento para a tuberculose em São José dos Campos, e que hoje é um parque. O Vila Samaritana foi o segundo a ser inaugurado, em 1934. O Maria Imaculada foi inaugurado também em 1935. Vocês veem que eles estão em imagem colorida não à toa, porque eles são as únicas estruturas que ainda resistem ao tempo. Os outros de baixo, que é o Ezra, ele foi demolido, ele foi inaugurado em 1936. E também, de certa forma, ironicamente, hoje ele é um parque, chamado Parque Santos Dumont, né, voltado para essa industrialização aí da cidade. Em 41 foi inaugurado o Ademar de Barros, e em 46 o São José, que eu não encontrei nenhum tipo de fotografia. Pode passar? Essas são algumas fotos do Sanatório Vila Samaritana. O Samaritana, eu acredito que ele foi um dos menores, se não o menor sanatório em São José dos Campos. Ele tinha, na sua capacidade máxima, 70 leitos, sendo que o Ezra, que tinha mais ou menos o mesmo tamanho, tinha 120. Então, por que Vila Samaritana, né? Porque a ideia original do projeto era que ele comportasse poucos doentes, mas que as suas famílias viessem morar com eles nesse local. Por isso que era chamado de Vila Samaritana. Então, você tem aqui algumas fotografias lá do interior, da galeria de cura, que é uma parte importantíssima, né? Era considerada uma parte importantíssima no tratamento. Um salão de refeitório. Pode passar. Então, alguns dados mais específicos sobre esse sanatório. Ele era da Associação Evangélica Beneficente, foi criado pelo Jerônimo Carnevale e o Hermes Ferraz, que fizeram esse projeto da Vila Samaritana. No entanto, entre 1929 e 64, o projeto foi alterado diversas vezes, tanto é que ele funcionou por pouquíssimo tempo realmente como uma vila. Logo depois, essas pequenas casas que seriam para os familiares foram adaptadas e também viraram leitos para o tratamento de tuberculose. Em 1950, com a diminuição porque foi encontrada a cura, etc. e tal, começaram a se fechar uma série de clínicas e sanatórios.
a diretoria do Vila Samaritana iniciou estudos para transformar o sanatório em um departamento para assistência à velhice, isso em 67, mas em 68, de acordo com eles foram pegos de surpresa com uma desapropriação pela prefeitura municipal, que passou esse prédio para a Fundação Vale Paraibano de Ensino. Pode passar. Então, qual é o contexto dessa ação, né? A partir de 1935, quando a cidade foi considerada estância climatérica, não só ela recebia verbas para trabalhar nessa questão sanitarista e fazer reformas na cidade, mas ela também perdia sua autonomia política. Então, a partir desse momento, a cidade não podia mais fazer eleições para prefeitos e para uma série de outros cargos. E isso era visto com muita desconfiança e visto com muito problemática por uma série de políticos e pessoas de influência na cidade de São José dos Campos. E isso pega uma força enorme, principalmente na década de 50, você começa a ver progressivamente como as publicações dos jornais aumentavam sobre essa temática exatamente nesse período, porque a cidade queria a sua autonomia política e não queria mais ser uma instância climatérica. Então, nesse período, o que havia acontecido? O Centro Técnico de Aeronáutica havia sido instalado na cidade, havia sido inaugurada a Dutra, já estavam sendo instaladas as primeiras indústrias de grande porte. A professora Zanetti, que eu acredito que vai falar hoje à noite também, fala sobre como o esquecimento do passado torna possível a afirmação de um novo tempo presente. Então, a cidade, sanatorial, queria ser, as pessoas queriam que fosse esquecido esse passado sanatorial. Isso é uma questão, de fato, legal. A Prefeitura Municipal publicou um documento em 1961, eu esqueci de colocar as aspas aí, mas isso foi realmente publicado. Os jugenses desejam esquecer de modo definitivo esse período. Orgulham-se de ter conseguido expulsar do centro as casas que recebiam doentes, apreciam afirmar que a cidade se transformou de maneira radical e nada mais conserva das características anteriores. Pode passar. E a Fundação Vale Paraibano de Ensino, né? Como ela se insere nesse contexto? Em 1959 foi criado o Instituto Vale Paraibano, que em 63 se transformou em fundação, com o objetivo de fazer a manutenção e criar novos cursos superiores na cidade. Então, o primeiro curso que havia sido criado era a Faculdade de Direito, ele foi transferido, a administração dele, então, foi transferida para a Fundação Vale Paraibana, que começou, então, até com a aprovação do MEC, a criar uma série de faculdades. Então, em 61, foi autorizada a criação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, em 67, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e também da Faculdade de Engenharia, e em 69, a Faculdade de Serviço Social e Arquitetura e Urbanismo. Eu tenho a impressão que hoje é muito fácil meio que diminuir a importância da Fundação Vale Paraibano de Ensino e da Univap, tendo em vista o grande número de universidades que hoje se tem, né, tanto EAD quanto instalados na própria cidade. Mas eu peguei alguns dados muito interessantes que demonstram o seguinte, que na década de 60, haviam 14 cursos de ensino superior na cidade, e 7 deles eram da Fundação Vale Paraibano de Ensino. E em 1969, a FV era responsável por 65,7% de todos os diplomas emitidos na cidade, de ensino superior. Então, assim, é muito interessante quando você fala sobre ensino superior no Vale do Paraíba, nesse período. É impossível não falar da fundação, porque pessoas de toda a região vinham estudar aqui, e indústrias, eu não coloquei nenhum dado técnico do ensino técnico, mas as indústrias pagavam para que as pessoas fizessem um curso na fundação, né, porque você tinha toda essa necessidade de profissionalização, né, da mão de obra. Pode passar. Pode passar? É isso, tá bom. Cristina, oi, Emanuel. Se me permite, é só um dado histórico que pode enriquecer o testemunho de Maria Helena. É muito rápido relacionado com a arquitetura, Maria Helena, se você me permitir. Claro. Se me permitir, uma interrupção. É que a Escola de Arquitetura de São José foi uma das mais importantes do Brasil. Né? Quem formou-se nela foi o nosso querido Guto Lacasse. Né? O curso de arquitetura da Univap, de São José dos Campos, era conhecido pelo ineditismo dos seus exames, né? Sendo que o exame para admissão no curso, um dos exames, dos mais célebres, começava com a entrada no ambiente no espaço onde os alunos fariam os seus exercícios de exames, né, de habilidades especiais. Adentrava o ambiente uma banda, e os alunos tinham que representar a sensação que tinham
desencadeava a presença da banda. Só para dizer da importância do curso aí em São José dos Campos, era apenas isso. Eu até pensei em mencionar, mas assim, a Faculdade de Arquitetura merece uma apresentação própria, eu acho, né? Porque são muitas informações assim fantásticas. Inclusive, eu vou falar agora da questão do campus, né? Então, por quê? A FVE conseguiu autorização para uma série de cursos superiores, quase 1.800 alunos, e só tinha um prédio disponível, que era o prédio da Faculdade de Direito. Então, principalmente no que se refere à Faculdade de Engenharia e de Arquitetura, você tinha exigência de uma série de laboratórios que não tinha como, obviamente, ser realizado nesse prédio. Então, foi por conta disso, na década de 70, que a Fundação Vale Paraibana de Ensino alugou um outro prédio aqui na região oeste, e o curso de arquitetura foi transferido para esse prédio, e foi por um desses motivos, inclusive, que o MEC depois extinguiu o curso, por conta dessa transferência de campus. Mas, enfim. Então, em 1968, esse é um trecho de uma ata que foi feita do Conselho Diretor, porque a Fundação Vale Paraibana de Ensino tem o presidente e tem o Conselho Diretor, que rege a Fundação Vale Paraibana, e que tem representantes de diversas sociedades civis. Então, eu vou ler só um trechinho. Falando de início, expôs o senhor Jamil Mata de Oliveira os primeiros estudos já feitos para a implantação da universidade, tão logo fosse atingido o número legal de institutos de ensino superior exigido para tal fim. A par dos estudos, aventura-se a possibilidade de doação pela prefeitura de terreno onde está localizado o sanatório Vila Samaritana, para formar, junto com o atual prédio, o campus universitário. Tal ideia foi unanimemente aprovada. Também, poucos meses depois, havia a possibilidade que a prefeitura doasse para a Fundação Vale Paraibana de Ensino o sanatório Vila Samaritana, mas essa doação não foi, eles não conseguiram fazer. Então, pode passar? Ok. Então, em 68, foi feita essa lei de doação. A Prefeitura da Estado de São José dos Campos autoriza a alienação mediante doação à Fundação Vale Paraibana de Ensino desse imóvel, destinado à instalação e funcionamento das faculdades de Engenharia e Medicina e outros cursos de nível superior a serem mantidos por essa fundação, que venham integrar a Universidade do Vale do Paraíba. E isso é muito interessante, eu falei um pouco na minha dissertação e também na minha tese, sobre como diversos prefeitos e políticos usavam a universidade, a criação de uma universidade de São José dos Campos, como parte da sua campanha eleitoral. Então, no sentido assim, se vocês me elegerem na minha campanha, eu vou fazer de tudo para que seja criada uma universidade para São José dos Campos. E tem também vários discursos muito interessantes que eles falam assim, para os filhos da terra. Literalmente essa frase, no sentido de que, em comparação com o ITA, né, porque havia uma comparação, né, que joseenses não conseguiam entrar no ITA, porque não, era um nível de exigência muito grande. Então, existia essa ideia de uma universidade para São José dos Campos, para joseenses, para o Vale do Paraíba. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho da memória institucional em relação ao CEVAP, só para entrar um pouco mais na discussão. Nós usamos diversos autores, eu acabei não colocando nenhum nome aqui, só conceitos gerais, sobre como a memória institucional é um patrimônio material, né, que a instituição ela é vista como uma obra coletiva, uma criação social e cultural, e que a memória é uma fonte de história, né, então nós também usamos os conceitos de história pública, sobre como historiadores podem atuar e como utilizar o método histórico para estudar governos, corporações privadas, espaços privados, sociedades históricas, e como as memórias são subjetivas, inclusive aquelas relacionadas ao espaço, que nos permitem observar também como cada pessoa se relaciona com os locais, né? Eu coloquei em aspas um artigo que nós escrevemos, eu, a professora Papalha e a professora Zanetti, que as instituições têm história, e essa história não existe sem as pessoas, que não só marcam como produzem esse espaço. Pode passar. Então, aqui é o famoso Largo das Letras, como acho que vocês conseguiram ver na foto que eu mostrei, o sanatório ele é uma espécie de quadrado com um pátio interno, né? Então esse era o pátio, pode passar. Esse era o esquema geral dos prédios da Fundação Vale Paraibana de Ensino na época, então você tinha a Faculdade de Direito, literalmente do outro lado da rua você tinha ali onde está em vermelho o prédio da Vila Samaritana, e atrás dele era o prédio de engenharia, e todas as construções na lateral eram laboratórios. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco dos depoimentos. Como eu disse, adoro entrevistar pessoas que tiveram esse contato com essas histórias, né? E eu vou ler alguns desses depoimentos.
posso falar um pouco depois, se vocês preferirem, da questão metodológica, né, sobre como nós fazemos, o termo de consentimento. Nós também não colocamos nomes quando nós utilizamos esses depoimentos, por uma questão que eu tenho percebido ao longo dos anos, que quando você vai fazer uma entrevista e você fala para a pessoa que ela não vai ser identificada, eu sinto que os depoimentos são muito mais ricos, porque me parece que daí as pessoas não têm meio que medo de falar, principalmente quando se trata de uma instituição privada, as pessoas ficam meio assim de criticar, né, o presidente ou o coordenador, enfim. Então nós fazemos as entrevistas tendo essa ideia. Então eu vou ler um pouquinho, não sei se dá para o pessoal ler no YouTube, mas eu vou ler bem brevemente. Essa é de uma aluna que se formou em História na década de 80. Não vejo esse lugar como um sanatório, vejo como meu ambiente universitário. Sabíamos na época que tinha sido um sanatório, mas a vivência da qual me remete às salas de aula, aos debates, ao universo estudantil. A entrada da faculdade era por essa porta, parece até que estou vendo a minha turma entrando ali, muito barulho, muita conversa. Nossas aulas eram noturnas, e eu me lembro desse lugar com o perfume de dama da noite. As salas de aula circundavam esse espaço, e era no Largo das Letras que tínhamos nossos encontros nos intervalos das aulas, onde fazíamos as assembleias. Sinto um carinho muito grande por esse lugar, um pedaço da minha vida está lá. Pode passar. Uma professora de história desse período também falou. A faculdade funcionava, a parte de humanas, no antigo Vila Samaritana. E no centro, o que chamavam de largo, era uma espécie de pracinha, com uma árvore imensa que existia lá. Ele, o Largo das Letras, guarda essa memória. Agora eu fiquei até emocionada pensando nisso. Que memória ele pode guardar? Sim, guarda lembranças de um contato mais direto com os alunos, porque a gente fazia muito isso. Churrasquinho, violão e ficar lá até a meia-noite, 1h da manhã. Pode passar. Um outro professor também, esse ainda está no Univap, ele falou o seguinte: tinha o Largo das Letras, que era naquele prédio antigo lá, que a gente fez tanta coisa lá, concertos, apresentação do coral, muita gente ia cantar lá, e na hora do intervalo todo mundo se reunia, levavam os grupos de poesia, então aquilo ajudava muito. A universidade, como foi Deu um problema na internet dela? Travou. Eu acho que ela travou. Travei? Voltou? Travou um pouquinho. Ok. A parte física dela é mais junta e poderia, por exemplo, ter uma praça, vamos supor, central, que na hora do intervalo, naqueles 20 minutos, poderia ter um show ou alguma coisa. Esse é um ponto que vários professores e até alguns alunos comentam também em relação ao campus de Urbanova. Depois vocês vão ver uma foto. Pode passar. Esse é o último depoimento que eu vou ler. De uma aluna que se formou em Pedagogia em 85. No largo onde era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, era esse povo. Daí, passando um pouquinho, atravessando, onde hoje, no meio do caminho, era a Faculdade de Engenharia. Então, gente, era muito bom aquilo, o intervalo, porque do nosso lado era só mulheres, e do lado deles, só menino. A gente saía do nosso espaço e eles saíam do deles. E aí juntava Engenharia e Filosofia ali, o pessoal. Ou a gente atravessava, saía pela portaria ali da Paraibuna, e ia para o direito, que também tinha lanchonete. E tinha o pessoal do direito, que também a maioria eram os meninos. Então falava muito dessa relação entre as turmas, o flerte que acontecia. Pode passar. Então esse é o campus Urbanova, na foto de cima. É o bairro, né? Ali no canto, eu devia ter marcado, mas ali no canto, vocês podem, no canto esquerdo, é a universidade, e em 2019, uma foto de drone, e abaixo, mais ou menos entre 2002 e 2003, é que eu não consegui uma foto do período da transferência, porque o que aconteceu? Em 95 esse campus foi inaugurado, e entre 97 e 98 foi feita a transferência geral de todos os cursos superiores da Fundação para esse campus. Então foi nesse momento que o Vila Samaritana foi desativado. Pode passar. E o que aconteceu? Voltando um pouquinho também já na parte da questão do Centro de História, nós vemos como também nosso objetivo extroverter esse patrimônio documental, divulgando o acervo, se tornando fonte de projetos e serviços, valorizando a cultura organizacional e gestão de conhecimento. E para isso, para reunir essa documentação, nós também usamos um pouco da etnografia digital. Foi a professora Lidiane, inclusive, que me introduziu nesse assunto, que usa, né, essa comunicação mediada pela internet, que tem sido adaptada para estudar fóruns, grupos de notícias, blogs e redes sociais. Ontem, a professora Tamara falou que ela também está estudando no Twitter, né? Então achei muito bacana ver como isso está, né, aumentando cada vez mais. E eu coloquei entre aspas aqui, o esquecimento. Pode passar de slide. Porque desde que
a Vila Samaritana é da FVE, tem um muro ao redor de todo o campus, certo? Então vocês podem ver até ali na escala, né, como que a pessoa que passa por ali não consegue visualizar o Vila Samaritana, que realmente é na entrada do campus da Paraibuna. No entanto, se você entra pela portaria, você obrigatoriamente tem que passar por ele até chegar nos outros prédios. E por que eu falei de esquecimento? Porque nós tínhamos uma ideia de que as pessoas não se lembrariam mais, não teriam mais algum tipo de lembrança em relação a esse período, porque se passou tanto tempo, e muito tempo o campus também foi desativado, né? Mas entrando no Facebook e vendo algumas publicações, o que eu faço? Eu publico as coisas da nossa página e compartilho nesses grupos para ver como que as pessoas vão reagir, o que eles vão falar, e também é uma forma de procurar como eu posso entrevistar outras pessoas para o nosso acervo, pessoas de fora da instituição, porque você acaba indo por indicação, você acaba às vezes parando numa bolha, né, só de pessoas ali imediatas, pode passar. Então, esses são alguns dos relatos que eu procurei, que eu achei muito interessantes no Facebook. Depois eu também posso falar um pouco da questão do comitê de ética, se vocês acharem interessantes, mas eu vou ler muito brevemente alguns depoimentos. Fala assim: meu pai veio tuberculoso para se tratar na Vila Samaritana. Lá ele se curou e depois foi gerente de um sanatório em Campos do Jordão. De volta a São José, eu cresci frequentando a vila, então sob gerência do reverendo Américo de Castro. Depois, como aluna da FVE, frequentava o prédio para paquerar os alunos da engenharia. Enfim, esse prédio faz parte da minha vida. Um outro comentário. Na minha infância e início de adolescência, ir na Vila Samaritana era sinal de que íamos nos divertir muito. No refeitório acontecia uma sessão de cinema por semana. Dividíamos as cadeiras com os internos. Sempre assistia um filme novo do Gordo e do Magro, ou algum documentário interessante. O meu pai nos levava sem problema nenhum. Graças a Deus, os 5 filhos dos meus pais, todos saudáveis. E um outro comentário. A Rua Vilaça era conhecida como a Rua das Pensões. Meu pai pedia para que andássemos nas ruas. Os doentes ficavam nas varandas sentados nas espreguiçadeiras e escarravam direto nas calçadas. Um período muito difícil. Muitos faleciam de hemoptise nas ruas. Morei algum tempo da minha vida na Rua Claudino Pinto. E agora, alguns outros comentários foram feitos, mas em relação à universidade, à fundação. Essa foto é da Rua Paraibuna, onde depois funcionou a Faculdade de Engenharia da Fundação Vale Paraibano de Ensino. O diretório acadêmico era onde tinha sido o necrotério, que os alunos chamavam de necrotório acadêmico. Dei aula lá no período da noite, de 69 a 73, e depois de 79 a 82. E é interessante porque existe uma série de depoimentos muito contraditórios em relação a essa questão do necrotério. Um outro comentário. Estudei lá de 94 a 97. Quando estudei, era chamado de Largo das Letras. Eu sempre fiz aulas de educação artística, química e física nesse prédio. Desde a época, ouvia lá mesmo que se ouvia barulhos de salas vazias, gritos e gemidos de dores. Eu nunca ouvi nada, são só causos. Isso em relação a umas publicações que foram feitas em relação a avistamentos sobrenaturais desses sanatórios antigos, né? Então, um outro falou, esse complexo é um remanescente da era sanatorial de São José. Deveria ser acrescentado a patrimônio da cidade, ser preservado. Comentários depreciativos não ajudam em nada a memória da escola. Eu não faço análise de conteúdo, mas eu achei muito interessante sobre como a pessoa começou falando, né, de como é um remanescente da era sanatorial, mas tem que preservar a memória da escola, né? E um último comentário que eu vou ler. Fomos usar esse prédio em horário noturno, e uma das salas era afastada do prédio, inclusive com cadeiras normais, pois não tinha carteira suficiente. Eu fiquei sabendo pelo meu pai que a sala foi um necrotério, e contei para o pessoal numa boa. Moral, ninguém queria ter horas lá. Cheguei, inclusive, a ser advertida. O problema ficou sério. Pode passar. Então, o que aconteceu? Com a transferência de todos os cursos para o campus Urbanova, a Fundação Vale Paraibano de Ensino derrubou alguns prédios que faziam parte da Vila Samaritana e começou a ter um rumor muito forte entre funcionários e pessoas de fora da instituição que a Fundação tinha a ideia de derrubar completamente todo o prédio. Então, o COMPAC, em 98, fez porque ele sugere, né, o tombamento, e a Prefeitura Municipal acatou isso, e em 98 o prédio foi tombado como EP2, com a preservação da característica externa e algumas características internas. E essa é uma citação de uma ata que foi feita na Câmara Municipal, que eu também achei interessante colocar aqui, para talvez discutir mais tarde. Daquela época, a história arquitetônica da cidade tem pouco a registrar. Sobraram como testemunha do período sanatorial o prédio do Antoninho da Rocha Marmo, o próprio Vicentino Aranha, que não foi demolido graças a uma ação marcante da sociedade e que permitiu à prefeitura declará-lo de utilidade pública, e finalmente o belo e harmonioso prédio da Vila Samaritana,
onde funciona o Colégio Técnico da Univap, isso na época. A fase sanatorial da cidade, portanto, deve permanecer, seja como testemunho da história, ou como marco de uma luta debravada de muitos. Eu também queria fazer só um parêntese aqui, que o Compac ele tinha sido criado em 84, e eu vou falar em aspas porque é uma citação direta, devido ao atípico crescimento urbano de São José e a ausência de São José dos Campos e a ausência de políticas preservacionistas de tradicionais edificações da fase sanatorial. Então pode passar. Então, e outra coisa que tem sido muito comentada nesses grupos, mas tá, e a universidade? O que está acontecendo com o prédio agora? Então, você vê que existe uma cobrança muito interessante da sociedade em relação ao prédio que já vai fazer 25 anos que não foi ocupado, não está sendo ocupado. Então, eu conversei um pouco com o professor Fábio de Almeida, que é coordenador do curso de arquitetura da Univap, e já há uns anos ele faz diferentes incursões nesse prédio, para ter alguns subsídios para, talvez, no futuro, ser criado um projeto de reabilitação desse complexo, que eu acredito, na minha opinião, que não vai demorar muito tempo, porque o ensino médio da Univap está crescendo exponencialmente, já faz alguns anos que tem mais alunos do ensino médio do que alunos universitários. Então, uma série de prédios que estavam ali ao redor já foram restaurados, mais ou menos assim, né? Apesar de eles não serem tombados, mas eles foram reformados para serem ocupados, porque simplesmente não tem mais sala de aula suficiente na Paraibuna para os alunos. Então, eu acredito que seja uma questão de tempo até isso acontecer. E eu coloquei essa foto porque eu achei muito interessante, e na hora eu lembrei de um curso que eu estou fazendo com o Arquivo Municipal de Campinas, inclusive com a professora Ana Paula. E foi descoberto nessas incursões do professor Fábio que a cor original do prédio era amarelo, com detalhes em azul e verde. E eu comentei isso com uma série de pessoas que ficaram chocadas, porque agora já faz pouco mais de 40 anos que o prédio está na cor rosa, né, nesse tom aí rosa. Então, achei muito bacana como a gente vai ver isso posteriormente, né, como vai ser feita essa restauração e essa reabilitação. Marilena, você tem... Não, já terminei. Calma, então, só nas considerações finais. Tá ótimo, você tem então, okay. 3 a 5 minutos, tranquilo. Tudo bem. Então, é isso. Eu gostaria... Pode passar, é o último slide. Eu só gostaria de agradecer o convite, de poder falar um pouco sobre esse trabalho que nós estamos desenvolvendo do CEVAP. Pretendo entrar em contato com a associação beneficente, tentar reunir o máximo de documentação possível sobre esse período, sobre o próprio Vila Samaritana, e também essa oportunidade de conversar com vocês sobre como esse processo de ressignificação do sanatório se deu ao longo das décadas, né, a memória das pessoas, dos joseenses, como ela tem sido vista recentemente como essa escola, porque está praticamente 30-30, né, funcionou pouco mais de 30 anos como sanatório e pouco mais de 30 anos como universidade, e como que essas entrevistas, esses depoimentos também nos permitem ver a memória da própria cidade, como a história da cidade era percebida em diferentes momentos, relacionado com esses espaços da cidade. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Maria Helena. Certamente vamos ter muito que discutir aqui na junção desses trabalhos todos, né?